Alguns artistas, mesmo tendo a capacidade de produzir várias técnicas diferentes, acabam se focando em uma delas e se tornando especialistas nisso. E digo mais, acabam se tornando referência na área. Hoje eu estou aqui para falar sobre um artista espanhol que mergulhou nas suas caricaturas com as suas canetas esferográficas, tipo aquela Bic, e desenvolveu um estilo marcante, reconhecível de longe. Eu quero dividir com você um pouquinho do que eu aprendi com esse artista incrível. Eu sou Francis de Cristo, você está na Evolução Diária e está começando mais um O que Aprendi com Ernesto Priego. Fala, ilustre! Nesse episódio do O que Aprendi com Ernesto Priego, eu quero começar só mostrando a página do Insta dele e a quantidade de artes que ele posta. E é interessante que é muita coisa, desde 2015 eu vejo que ele publica e num volume absurdo, muito grande. Então isso já ensina a primeira lição, a primeira coisa que eu vejo com ele é a consistência. Porque se você rodar o feed dele, se você ousar fazer isso e olha só, é muita coisa. Então é bacana que você vê a consistência no material dele e essa consistência traz para ele também um tipo de conhecimento muito valioso, que é o conhecimento da técnica que ele está aplicando. Ele focou nessa técnica, pelo menos é a que a gente mais vê aqui no feed dele, e eu imagino que também tem muita coisa que não está postado aqui, né? Tem muita coisa que deve ter feito em eventos ao vivo, que geralmente a gente não faz o registro de tudo, né? Não fotografa todas as artes. Isso já mostra a consistência, a dedicação dele nesse trabalho. Outra coisa que eu vejo que esse grande volume de artes me mostra é uma questão do posicionamento, né, que ele tem aqui na própria página dele do Instagram. Porque por aqui a gente já vê que ele é dedicado a caricaturas, geralmente ele coloca aqui as caricaturas de famosos, nesse estilo com achuras, né, com volume, com a esferográfica, né, com a ballpoint. Então é muito bacana que ele já tem aqui um posicionamento, mostrando para as pessoas que querem contratar ele, para as empresas ou para as pessoas físicas, que ele tem esse estilo, ele faz esse tipo de caricatura, e isso é muito bom para demarcar território nessa área, falando, ó, eu faço esse tipo de coisa, se você quiser me contratar, você vai ter esse tipo de resultado. Então só de ver o Insta dele eu já tenho 4 coisas que eu aprendi. A primeira é a consistência de você colocar tantas artes, você fazer tantos estudos assim, e isso vai te dando uma bagagem gigantesca. A segunda é o foco porque você vê que ele não dispersa muito nas artes, ele se foca na caricatura e principalmente essa caricatura com achuras. Então é um tipo de foco que ele setou para ele e a gente consegue ver isso muito claro. Isso leva ao terceiro ensinamento que eu tenho só de olhar para o Insta, que é o posicionamento. Ele consegue alegar e afirmar para o mercado que ele é um especialista em caricaturas e caricaturas em achura. E o quarto ensinamento que eu tenho só de olhar para a página dele é a dedicação que ele tem nesse trabalho. O segundo ponto, e para mim um dos que mais me impacta, é a forma como ele trabalha com as expressões. E o que eu acho interessante é que ele também faz assim como Anthony Dufour, que até eu fiz o estudo do trabalho dele no canal. Se você quiser, tá no card aqui nesse vídeo, e naquele tempo eu ainda chamava ele de Anthony Geoffroy, Anthony Dufour. Então, como o Anthony, ele faz uma mescla, uma mistura com as fotos que ele tem de referência para criar a própria expressão na caricatura que ele está trabalhando. Isso eu acho muito legal e a gente consegue ver o efeito disso em algumas dessas fotos aqui que eu selecionei. Então, aqui, por exemplo, você consegue ver que ele não tem uma expressão fechada nessa ilustração aqui, nessa caricatura. Não tem aqui nessas fotos, eu procurei em diversas fotos uma foto que tivesse exatamente essa referência aqui, essa expressão. Então você consegue perceber que ele vai captando em várias fotos diferentes expressões das pessoas, às vezes até ver algum vídeo para tentar entender como que vai ser a caricatura dele, trazendo várias dessas referências. E até eu sinto que essa foto aqui, ó, pode ter sido uma das referências
por conta da pose, por conta do violão, por conta do movimento que ele tá com as mãos aqui no violão, né? Então, provavelmente essa foto serviu de referência, mas a expressão não é exatamente a que ele usou. Então, você consegue ver que ele faz essa mistura de referências. Aqui também com o Duke Ellington, ele tem a mesma coisa aqui, ó. Então, aqui tem uma expressão dele um pouco mais, com um sorriso um pouco mais ameno. Aqui ele já tá sorrindo mais bonitão, assim, para tirar foto. Essa aqui já também um pouco mais pego de surpresa ali. Mas a questão é que aqui ele pega um pouco desse compilado e transforma na caricatura dele. E na questão ainda dessas expressões, o que eu acho bacana é que ele exagera bastante nos traços que trazem as características daquela expressão específica. Então, por exemplo, mais uma vez aqui, ó, você vê que ele tem essas questões de enrugar a testa, né? Quando ele faz esse tipo de expressão aqui, ó, né? Essa coisa de estar sentindo a música, ele tá tocando com uma expressão, então ele dá aquela enrugada na testa e ele traz isso para a caricatura não só de uma forma ipsis literis, né? Não de uma forma mais literal, mas ele exagera um pouco mais, traz um pouco mais de traço, um pouco mais de rugas, um pouco mais de pelancas. Isso eu acho muito legal, acaba tornando a caricatura um pouco mais exagerada e mais divertida, mais criativa. Aqui no caso do Soares, a mesma coisa. Ele pega o sorriso do Soares, ele pega a questão de ele ter os dentes mais projetados, mais um pouco maiores ali na parte de cima. Ele puxa a parte de baixo bem para trás para enfatizar a parte de cima. E aí ele exagera bastante nas expressões de sorriso. Você vê que ele tem alguns pés de galinhas aqui, né? Nessa foto, onde ele está sorrindo um pouco mais, dando risada mesmo, né? Por algum fato ali da entrevista, você vê que tem uns pés de galinhas aqui e umas marcações no rosto, tá? Então aqui ele já está com um sorriso um pouco mais tranquilo, né? Um pouco menos exagerado, mas ele traz um pouco disso, né, na caricatura, exagerando bastante essas linhas. Uma coisa que é importante sacar, o modo como ele trabalha essas linhas extras que ele coloca não é aleatório. Então é como se essas linhas, essas rugas ou essas marcas de expressão sempre estivessem ali, porque elas se comportam de acordo com as outras linhas que são oficiais, digamos assim. Então tem essa marcação aqui da bochecha, né, do músculo da bochecha caindo sobre a boca na hora do sorriso, e provavelmente teria mais uma aqui, tipo uma covinha, alguma coisa assim. Então as outras, elas fazem associação a essa, elas vão se comportando de acordo com essas aí, não de forma aleatória. Até mesmo a papada, né, onde tem algumas ali que parece que saem meio que do meio aqui, mas se você pegar um tanto de pele e espremer elas, ou até ver alguns exemplos de pessoas que têm uma papada um pouco mais espremida assim, você vai ver que tem algumas partes que elas se sobrepõem, se entrelaçam, digamos assim, mas todas elas se sentem que tem um volume, né, que tá ali complementando uma outra. Então isso eu acho muito legal, muito impressionante, o modo como ele consegue trazer isso, exagerar, aumentar o número de linhas, aumentar o número de rugas, sem perder as características da pessoa. O terceiro ponto que para mim chama muita atenção nas artes do Ernesto é a silhueta, é a forma como ele trabalha com a silhueta dessas caricaturas. Olha só, que interessante que nenhuma dessas caricaturas tem aquela base de rosto muito certinha, muito humana, digamos assim. Então, aqui, por exemplo, no lutador no McGregor, olha só que legal que ele traz uma silhueta um pouco mais retangular, né? Onde lá em cima também é bem fechado, é bem quadrado, assim. Tem só o topetinho ali pra cima. Depois ele desce de uma forma um pouquinho mais reta, né? Claro que ainda tem essas variações aqui da massa do rosto. Depois ele torna a ser um pouco mais quadrado, só que aumentando um pouco mais o queixo aqui desse lado. O que é legal que traz um pouco da assimetria também para a arte. E aqui tem a orelha dele saltada bem para fora, então essa silhueta dele valoriza bastante a questão do queixo dele, da cabeça quadrada e da orelha, que é uma das características que a galera até tira sarro, né, de orelha de lutador, assim, geralmente é toda estufada, toda grossa, né, por conta das pancadas e tudo mais. Então, se não for de pancada, me corrija aí, mas eu imagino que seja isso, as amassadas, sei lá. Então, nesse caso, ele trouxe uma atenção muito grande para a orelha dele, que eu acho muito legal, sem perder a atenção para as outras partes do corpo que ele queria trazer também a atenção.
Olha aqui, ó. Então tem vários exemplos onde ele trabalha bastante com essa questão da silhueta, né? Algumas até projetando bastante, ou melhor, recolhendo algumas partes, né? Por exemplo, aqui no Robin Williams, você vê que ele recolhe os olhos, né? Traz para dentro do rosto os olhos, e aí a pelanca aqui da sobrancelha fica bem para fora, a bochecha e todo o queixo fica bem para fora. Aqui tem um corpo que é bem retorcido, né? Para ainda salientar também essa questão da silhueta. Aqui no Messi não precisa nem comentar, né? Parece um barco à vela, assim. Deitado. Então, para demonstrar o que eu quero dizer com a questão da silhueta, eu trouxe um exemplo de uma outra caricatura que fizeram do Morgan Freeman. Uma pena que essa caricatura está sem assinatura. Seria essa aqui, ó. E eu até poderia pegar uma caricatura feia, ruim, que tem muita caricatura que, né, não chega aos pés do Ernesto, mas eu trouxe uma caricatura que é bem legal até, mas eu quero comparar, na verdade, um aspecto que é a questão da silhueta. Olha só que interessante, nesse exemplo aqui, ele tem o formato um pouco mais fechado, né, do rosto, a orelha sai um pouco ali para fora e tal, mas é um formato um pouco mais fechado, enquanto o Ernesto Priego, ele traz muitas coisas que parecem que vão se encaixando ali no rosto, ou melhor, saindo do rosto, né, mas de uma forma encaixada, e torna ela muito mais personalizada, muito mais dinâmica, mais criativa. Você bate o olho de longe e consegue reconhecer e entender algumas formas ali, sabe? Então eu acho muito, muito legal essa questão da silhueta, como ele trabalha com as suas caricaturas. E essa é uma das coisas que eu gostaria que você levasse daqui desse vídeo, pelo menos isso. Se você conseguir levar pelo menos isso desse vídeo, eu já vou ficar muito feliz, que é explorar a silhueta da caricatura, a silhueta da pessoa para fazer a caricatura. Então, às vezes, olha só, a pessoa não necessariamente vai ter lá o queixo super projetado para frente, a bochecha super para fora, um cabeção mais quadrado e tal. É a gente que tem que reparar nisso, né? A pessoa tem alguns indícios, mas a gente repara e a gente coloca no papel e a gente salienta isso. Então, explore as silhuetas das suas caricaturas. No presidente Kennedy, olha só que legal. A gente vê aqui, ó, que ele tem um queixinho mais fechado ali na frente, né? É uma bolinha só que projetada para frente. Na verdade é um retângulo, né? Mas é achatado assim. Ele tem aqui, eu já vou fazer uma comparação com a caricatura. Então ele traz essa bolinha bem para frente, aí passando aqui para a bochecha, né? Ele tem aqui, ó, uma parte de baixo da bochecha, digamos assim, ó, que está separado por essa entrada que o queixo tem aqui na bochecha. Então ele tem uma outra parte ali e a bochecha lá para cima, a parte da maçã do rosto. Então ele tem duas massas aqui. Olha só que legal, ele puxa isso também, ó. Tem essa massa aqui de fora e a maçãzinha do rosto lá, só que ele traz isso como umas bolsas de pele mesmo, né? Bolsas de ar, assim, onde ele coloca essas massas e acaba formando a silhueta do personagem. Ainda voltando aqui, ó, a mandíbula dele é bem arredondada, né? Não é que é bem marcada, bem quadradona, assim, ela é um pouco mais arredondada, então ele deixou bem arredondada aqui. Só uma quina aqui, né, para fazer a marcação mesmo. Aí ele tem a questão da testa, né? A testa aqui, ó, na foto, ela é um pouco mais estreita, né, parece, porque ele tem muita bochecha, então a bochecha vai para fora, o que faz com que a testa se recue um pouco. Então, aqui nesse caso, ele puxou bastante atenção até para jogar atenção para o sorriso, estreitou bastante lá na cabeça e na testa e ainda projetou o topete lá para cima, né? Marca também registrada do cabelo bem arrumadinho do presidente Kennedy. Então, olha só que interessante o que ele faz com essas silhuetas, e tem muitos exemplos de silhuetas dele, da forma como ele trabalha, não só da cabeça, mas também do corpo, brincando bastante, né, com exageros, essas silhuetas e exageros. Então isso faz com que a caricatura dele seja espetacular.
outro aspecto extremamente interessante são as sobrancelhas. Na verdade, não só a sobrancelha, mas toda essa região aqui de cima, ele trabalha de uma forma interessante e expressiva. Ele consegue fazer com que isso ganhe mais intensidade nas suas caricaturas. Então aqui já tem alguns exemplos e é legal que ele ajuda a sobrancelha, ela ajuda a salientar a expressão que a pessoa está fazendo, né? Tá incorporando aqui. Na verdade, em toda essa lista de coisas que eu venho aprendendo olhando as caricaturas do Ernesto, elas se complementam. Então é legal que você anote esses pontos e tente identificar não só nas caricaturas do Ernesto, mas de outros caricaturistas, para ver se você acha algo em comum ali e até para você aprender um pouco sobre isso e aplicar nas suas caricaturas. Nesse caso aqui, então, olha só, a sobrancelha desse ator aqui é muito legal, que ele já usa também aquela coisa de enfatizar as linhas de expressões e aumentar essas linhas de expressões, multiplicar elas para fazer com que aquilo fique mais engraçado, mais expressivo e mais exagerado. Então, olha só que legal, sobrancelha aqui, ó, parece que é aquele olhar meio dormindo, só que tentando se manter acordado, né? Tipo, que o olho cai um pouco, você fica com a sobrancelha lá em cima, que ele puxou para esse ator aqui. Então tem vários exemplos onde a sobrancelha é muito expressiva e muito característica, muito peculiar, né? Então é legal aqui, ó, no Eric Clapton, a sobrancelha é fininha, ralinha, só que toda essa parte aqui, ó, ela tem uma expressão, ela tá com expressão ali de aquela coisa meio compenetrado, né? Aqui também, no caso do Benício Del Toro, ele tem uma sobrancelha mais grossa, toda essa parte aqui, essa região um pouco mais pesada, um pouco maior assim também, então ele aumenta ainda mais, tanto as pelancas aqui quanto a sobrancelha e toda essa massa que envolve a sobrancelha. Aqui olha que legal, o Champagne, ele tem a sobrancelha um pouco mais rala, aqui no meio é um pouco maior, mas na parte de fora é um pouco mais rala. E todas essas linhas de expressão, olha só o que ele faz aqui, ele faz uma mistureba muito massa, né? Chico Buarque aqui no cantinho, né? Tem um cineasta aqui também que eu não me recordo o nome, Pasolini. Olha só, ele já não tá tão enfatizado a questão da sobrancelha aqui, mas de certa forma todas as caricaturas que ele tem um cuidado muito interessante com a expressão que a sobrancelha está fazendo na expressão do rosto, né? na composição do rosto. O próximo tópico é o domínio que ele tem sobre a volumetria dessas caricaturas, e ele traz essas volumetrias através da sua achura e a técnica muito desenvolvida, muito bem desenvolvida que ele tem nessas achuras. Então isso é muito impressionante, que dá esse impacto visual gigantesco. Só que isso não aconteceria se ele não tivesse o domínio de luz e sombra e domínio principalmente da volumetria, de entender todas as partes que vão se sobrepondo para criar essa máscara, essa caricatura linda. Enfim, toda essa complexidade que ele consegue colocar nas suas caricaturas, com cada um desses detalhezinhos, cada um das pelanquinhas, as marcas de expressão. Então é muito legal aqui, ó, que ele consegue colocar volume em tudo, né? E até aqui no caso da camisa ele deixa sem uma parte aqui de achura, mas tem algumas dobras onde ele coloca que você já consegue encontrar o volume dessa camisa, né? Aqui nos olhos, então muitas vezes eu vejo muitas pessoas que deixam de colocar luz e sombra no olho, né? Deixa só aquela coisa branca estouradona e acaba, enfim, até saltando do desenho, ou melhor, parece que é uma coisa vazada do desenho, parece que é um buraco ali, porque fica o fundo branco só. Mas aqui, ó, ele tem uma massa gigantesca de olho aqui, de globo ocular aqui para trabalhar nas caricaturas, e ele trabalha com, até se você for pegar aqui, ó, tem uns tons bem escuros aqui dentro do próprio branco do olho, né? Então, você vê que aqui a parte mais clara ainda não é o branco, né? O branco tá aqui, né? Então, você tem aqui a parte mais clara, já é um cinzinha, já é alguma coisa que ele tem uma base ali. E ainda a volumetria que ele coloca através dessa luz e sombra. E assim, na questão das achuras dele, ele preserva ainda algumas áreas
né, onde ele vai fazer o brilho. Isso é muito importante para quem vai trabalhar com Ashura, principalmente no papel, onde você vai ter que preservar algumas áreas para ter o brilho, para ter o branco, né, para ter uma parte mais clara. Então olha só que legal a sombra projetada desse nariz aqui no pescoço, né, e toda essa parte de baixo. Você percebe que ela é super escura aqui, ó, aqui embaixo, porque tem um nariz muito grande projetado para frente. Nesse exemplo aqui do Walter Matthau, ele tem essa luz que vem de lado, né? Uma luz lateral, e aí ela ilumina um pouco mais essa área de trás dele aqui, essa área da bochecha esquerda dele, e o nariz também acaba projetando uma sombra pesada aqui, ó, na parte de baixo da boca dele, do lado direito, né? E aí também aqui, ó, você vê que tem pouca luminosidade que atinge aqui tanto os olhos dele quanto toda essa região aqui do rosto. E isso é muito legal, que ele entrega tudo isso simplesmente com uma Ashura, né? Com a luz e sombra ali, cortando, atravessando os traços. Aqui a parte de baixo também da papada, né? Do queixo, vírgula papada, vírgula toda essa parte do pescoço aqui, que ele faz uma mistureba, como se fosse uma maçaroca, uma malha, uma roupa dobrada ali, ó, parece uma toalha dobrada. E é isso mesmo, né? Porque se você for ver o pescoço dele, era assim, né? Tem essas pelancas aqui laterais, tem o gogó dele, ele é todo solto, né? Parece aquelas pelancas soltas, assim, balançando por lá e pra cá. Então ele traz um pouco disso aqui, ó. Só que ele exagera isso é muito legal, anota isso, ele exagera em tudo, né? Esses pequenos detalhes são sempre exagerados, isso é muito legal. Aqui só um adendo na caricatura do Walter Matthau, é legal ver também a evolução dele, porque essa caricatura é um pouco mais antiga. E você vê que ela, ainda assim, ela já tinha essas questões de exagerar na questão da silhueta, exagerar na questão das linhas de expressão, desses volumes, só que ainda assim você vê que tem uma evolução muito grande dessa caricatura aqui para essa aqui mais atual. É muito inspirador. Nas caricaturas coloridas dele, a mesma coisa. Ele também trabalha com as canetas esferográficas aqui, então são canetas coloridas esferográficas e trabalhando muito bem com a luz e sombra, só que dessa forma com as cores, né? Então trabalhando com a volumetria e as cores. Isso é muito interessante, que você percebe que ele usa aqui, ó, vamos tentar identificar. Ele tem aqui caneta verde, né, na pele. Eu tô olhando só pra pele agora, assim, tanto a parte aqui de cima da sobrancelha, quanto a parte da cabeça. Então ele tem caneta verde aqui no fundo, ó. Então provavelmente ele fez uma basezinha verde, que geralmente a nossa pele tem uns tons de verde, uns tons mais esverdeados que a gente acaba não percebendo, né, assim, a olho nu, mas tem, né, ele tá ali, ele faz uma composição com as cores da sua pele. Ele tem aqui também amarelos, né, alguns tons mais de amarelo, assim, um pouco mais clarinhos. Aí ele vem com uma espécie de um rosa mais forte, né, como se fosse um rosa quase indo pro vermelho, que ele vai dosando isso também, a quantidade de vezes que ele vai traçando, vai dosando também a cor, né. Então aqui ele tem um rosa mais claro e um rosa mais escuro. Talvez esse rosa mais escuro seria tipo um vermelho, assim, mais puxado pro rosado. E aí ele tem um vermelho mais escuro aqui, ó, que parece tipo um marrom, certo? E ele ainda usa provavelmente um tom de um azul e até preto aqui, ó, para fazer esses tons que são mais puxados pro roxo. Ó, se você pegar o conta-gotas aqui, você vai encontrar uns tons meio roxo, né? Que seria a questão dele passar essa caneta azul em cima da caneta rosa e vermelha aqui, ó. Até aqui, ó, aqui tem evidências do azul, ó. Então ele traça esse azul aqui para fazer com que o volume ganhe mais, a sombra ganhe mais volume, né? E ele consiga fazer essas áreas mais escuras, não saturando só. Se você fizesse só com a caneta vermelha, mesmo que pegasse um vermelho escuro, ele ia ficar meio saturado. Então ele traz esse azul que tira a saturação e joga volume, joga profundidade. Então é o tipo de arte que você olha assim, quando você vê o cara postando isso, você não precisa nem que o cara peça o like pra você, peça uma joiada pra você, porque você vai lá e dá pra ele de graça. É muito bom, é muito
inspirador, cara. Você vê uma caricatura dessa no teu feed e você faz tipo, uhul, ele postou, tá ligado? Interessante aqui também um adendo, né, para a questão das achuras e as canetas. Ele usa também canetas brancas, ó, talvez caneta de gel, alguma coisa assim, também tem uns tracinhos laranjas aqui, ó. Eu não sei se ele faz isso depois uns retoques com o digital, mas ele pode fazer isso também com a questão da caneta de gel também, né? E até não se preocupe com a questão de usar o digital para fazer um acabamento num trabalho tradicional. Cara, o que importa é o resultado final, é aquilo que você quer apresentar e fazer com que aquilo seja a sua marca, né? Você mostrar aquilo de peito aberto, cara, olha só, essa é a minha obra, né? E não ficar se prendendo muito a alguns detalhezinhos que algumas pessoas reclamam. Grande parte das caricaturas do Ernesto, ele faz o busto, né? Ou às vezes até uma parte um pouco maior do corpo, assim, mas grande parte é só o busto, né? A parte do peito, assim, mais e a cabeça. Só que tem algumas caricaturas que ele acaba fazendo o corpo inteiro da pessoa. E o modo como ele faz isso é fantástico, porque ele consegue compilar ali, né, num espaço, né, de uma folha ali, enfim, na área onde ele está trabalhando, a cabeça sempre com uma estrutura muito própria de cada caricatura. Cada caricatura tem uma estrutura de cabeça diferente que ele cria, né? A questão das silhuetas, como eu já tinha apontado. E aí o corpinho, ele coloca sempre, ou pelo menos quase sempre, pelos exemplos que eu vi aqui, o corpinho mesmo, pequenininho, só que de uma forma muito dinâmica, com o gestual muito bem aplicado e sempre muito bem contextualizado com a pessoa que ele está caricaturando. Então, é raro você encontrar uma caricatura dele onde ele faça o corpinho, enfim, assim, com a pessoa meio posando, meio dura, meio sem expressão, né? Até mesmo aqui, ó, o Charles Bronson, que tá sentadão ali, pô, você vê muita dinâmica nessa caricatura, o cachorrinho aqui atrás, né? Com as mosquinhas ali sobrevoando ele, é muito massa, assim, ele consegue colocar uma forma muito dinâmica nos seus personagens, nas suas caricaturas, e com corpinhos também que são parte da caricatura, são parte tão grande quanto a própria caricatura é a caricatura que ele faz dos corpinhos dessas pessoas. Mais 2 exemplos aqui de corpinhos, né, dos jogadores do Ribéry e também do Ibrahimovic. Inclusive nessa caricatura do escritor colombiano Gabriel Garcia Marques, onde ele desconstrói o corpo totalmente, inclusive desconstrói o rosto, né, muito típico, muito bem aceito, digamos assim, pelos salões de humor. Eu vi que ele participou do Eurocaturi. E com essa caricatura e mais algumas outras que ele participou, se não me engano, não lembro agora. Mas tem lá no blog dele, dá uma olhada no blog dele, tá na descrição desse vídeo, acessa lá, estuda o blog dele, percorre lá, olha caricaturas mais antigas, estuda esse cara que vai valer a pena. E nesse caso ele desconstrói bastante o corpo dele e o rosto dele, só que você ainda reconhece quem é a pessoa, e isso eu acho muito legal. E ele consegue isso através de algumas coisas, pelo que eu consigo perceber, né? Pelo tipo de olho e sobrancelha, né? Pelo modo como ele está encaixado ali, né? Com esse nariz mais projetadão, assim. A boca também, o sorriso, né? O tipo do bigodinho ali, com o sorriso dele, os dentinhos mais encavalados, até mais escurinhos, né? E toda essa massa aqui, ele tem um queixo, ele tem uma parte aqui de bochecha aqui bastante grande, com bastante massa, assim. Então ele traz isso para a caricatura, contextualiza com a história dele estar sentado no livro. Eu até fiz um estudo rápido dessa composição aqui para tentar entender um pouco mais como que ele chegou nisso, através das formas básicas e, claro, da influência de uma parte sobre a outra ali para criar essa escultura, né? Para mim é uma escultura isso. E mais um aspecto que eu acho interessante capturar isso dele é que ele também estuda outras técnicas, outras formas de fazer a caricatura, né? E mesmo assim ele se especializou naquela forma, né, que a gente mais reconhece o trabalho dele, que é aquelas achuras e tudo mais, mas ele tem também um trabalho que ele faz com a pintura digital. Aqui tem a pintura acrílica também. É muito legal que aqui na acrílica ele explora bastante a questão
das cores, né? As cores aqui, os tons de azul aqui nessa parte um pouco mais acinzentada aqui do nariz, os rosas e laranjas aqui também dando um tom um pouco mais corado para o nariz e para a testa. Toda essa região aqui um pouco mais puxado para um cinza, que seria um verde com baixíssima saturação, um roxo também um pouquinho, com baixíssima saturação. Isso é muito legal, até cria um aspecto um pouco mais sombrio para essa caricatura. Então isso aqui ele fez na tinta acrílica. Eu acho muito legal que ele explora outras mídias também, mesmo sendo um craque, mesmo sendo um cara que domina demais a técnica da Shura e das canetas esferográficas. Aqui também um trabalho digital. Olha esse trabalho que até está datado aqui, ó, 2013. É interessante que quando eu fui pesquisando um pouco mais das obras dele, eu vi caricaturas que eu não sabia que era dele e que eu já pagava um pau há muito tempo, que nem essa do Michael Jordan. Cara, eu lembro dela há muito tempo, dessa caricatura. Tenho ela arquivada nas minhas pastas de referências e ela é bem antiga. Essa aqui também do Tim Burton, essa que eu não conhecia, mas ela é de 2013. Mas tem várias caricaturas que eu fui ver no blog dele também e também no Insta, que são caricaturas que eu já via, já era, pra mim era já uma espécie de clássicos da caricatura e é do cara também, então eu achei muito impressionante isso, assim, o cara é muito versátil, muito dinâmico e consistente, né, pô, de lá pra cá, olha quanto trabalho ele produziu, quantas caricaturas novas ele fez e não para, né, o cara tá lá, ó, sentando a mão na caneta e desenhando muito. Eu poderia ficar horas falando sobre as artes desse gênio. Na verdade, a gente pode continuar esse papo nos comentários aqui embaixo e eu vou deixar os links também do site e da página do Instagram do Ernesto, do nosso querido Ernestinho Priego. Entra lá no Insta do cara, veja a quantidade e a qualidade das caricaturas que ele apresenta. Se você quiser também falar para ele que você vê através da Evolução Diária, pode me marcar lá, @evolução diária. Eu vou ter o maior prazer de estar lá conversando com ele também. E é isso, eu espero que você tenha aprendido alguma coisa, assim como eu aprendi várias coisas interessantes vendo as obras do Ernesto Priego. Muito obrigado, eu vou ficando por aqui, eu sou o Francis de Cristo e continue com a sua evolução diária. Tchau, tchau. Foi a cadeira.